Há muito tempo atrás, nós humanos vasculhávamos montanhas altas e vales baixos para apaziguar nossas barrigas roncando. Mas hoje em dia, nossa única preocupação é vasculhar os corredores dos mercados. E embora isso possa ser uma loucura de vez em quando, você pode apostar que toda a comida no supermercado é segura para se comer, não é mesmo? Então, digamos que esse vídeo vai fazer você pensar bastante. Olha isso aqui, por exemplo. Você já viu uma mancha branca estranha na sua banana? Bom, eu sinceramente espero que não. Porque a verdade sobre essa mancha branca e outras revelações horríveis que temos sobre alimentos vão realmente te dar arrepios. Então, o que são essas pequenas coisas estranhas na banana? E por que você deveria se preocupar com isso? Bom, esses pequenos crescimentos brancos são na verdade ninhos de aranhas. E não qualquer aranha por aí. Uma aranha armadeira, também conhecida como a mais venenosa do mundo. Sua mordida é tão tóxica que ataca instantaneamente o sistema nervoso, causando náuseas, visão turva, dor excruciante e, finalmente, a morte. Então, é quase tão doloroso quanto uma ressaca. Raramente você vai encontrar essas aranhas fora de sua terra natal sul-americana, mas devido ao seu amor por se esconder em lugares escuros e úmidos, elas ocasionalmente se escondem entre bananas, onde fazem viagens de regiões tropicais em que são colhidas, para a mercearia local de muitas pessoas ao redor do mundo, e eventualmente para a casa delas. De fato, em 2013, uma família britânica teve que evacuar sua casa em Londres, pois dezenas de aranhas mortais brotaram de suas bananas. Concy Taylor, de 29 anos, estava comendo uma banana quando viu uma mancha suspeita na fruta. Ela presumiu que fosse mofo, mas em uma inspeção mais próxima, ficou horrorizada ao ver pequenas aranhas caindo sobre a mesa e correndo para todos os lados. Os Taylors conseguiram fugir em segurança e tiveram sua casa infestada dessas aranhas mortais. Felizmente, mesmo em seu habitat natural, apenas 1 em cada 500 filhotes dessa espécie chegam à idade adulta, e suas presas não são fortes o suficiente para perfurar a carne humana até que amadureçam, o que significa que qualquer perigo real era bem improvável. Mesmo assim, acho que eu não teria paz de espírito até saber que cada um desses pequenos espreitadores de 8 patas foram eliminados. Ok, então encontrar um ninho cheio de filhotes de aranhas é bem assustador com certeza, mas imagina só encontrar uma aranha armadeira bem desenvolvida. Essa história de terror se tornou realidade para uma família de Staten Island em 2016, quando voltaram do supermercado com um pouco mais do que esperavam. Dá só uma olhada nisso. What is it? It's alive! What is that? Is that the mother? Oh! Yeah. It is here. That's the baby. No, that must be the mother. No, you gotta How see big the it is. babies are in here. The babies are over there in the corner. These little white. No, I just saw light. I can't. Ron, it's gonna make me vomit. I feel better now that I see it though. Oh, look at that big fat butt. I can't look at the butt. How bad is I want to know what It's kind of huge. spider this is. Take a picture of it. Se fosse eu, digamos que a aranha já estaria muito plana e grudada na sola do meu sapato. A raça dessa aranha cinzenta não foi confirmada, mas é bem provável que seja da América do Sul e que tenha um veneno parecido com o das armadeiras. Ela parece ser a única de sua ninhada que chegou à adolescência em seu pequeno apartamento de saco de ovos. Considerando que se uma aranha dessas te morder, você pode acabar morrendo, a única escolha racional aqui seria queimar a banana e a casa junto com ela, só para prevenir. E como se isso não fosse ruim o bastante, imagine descobrir uma viúva negra apenas relaxando em seu brócoli. É isso mesmo. Em 2018, Jacob Vaughn, um estudante de Ohio, se deparou com essa amiguinha de 8 patas em seu brócolis. Embora seja verdade que a mordida venenosa da viúva negra pode levar a náuseas, dificuldades respiratórias e fadiga muscular, felizmente, isso raramente resulta em morte. Então, quando a vida não te dá apenas limões, mas também aranhas venenosas na sua comida, você vai precisar encontrar os aspectos positivos da vida, não é mesmo? E numa reviravolta do destino, esse conto infernal realmente teve um final feliz. Depois de alertar o santuário de animais local, a amiguinha aranha de Jacob foi adotada e recebeu o seu nome fofo de Brócoli, pelo Ohio Another Chance Sanctuary. Ok, encontrar uma viúva negra em seu brócoli dificilmente é uma coisa comum. Mas de todas as coisas, é muito mais provável que você encontre pequenos insetos chamados pulgões infestando seu brócoli congelado, já que a FDA realmente permite 60 deles por 100 gramas. Essas pequenas criaturas são notórias por infestar jardins e eventualmente entram em nossos brócolis, casas e eventualmente estômagos. Mas pode acreditar quando eu digo que em breve isso não vai ser tão ruim quanto algumas das outras coisas que as pessoas encontraram na comida. A bordo da laranja. Parece que os humanos adoram a laranja, porque ela é a quinta fruta mais popular do mundo, e com seus benefícios que vão desde melhorar o desenvolvimento da pele e do cérebro, até supostamente diminuir o risco de câncer de cólon.
Não é surpresa que nós consumimos tanto essa fruta, mas espera um pouco aí. Antes de comprar um balde cheio dessa fruta milagrosa, você primeiro pode querer ouvir a história de Hassan Ali. Em 2014, Hassan comprou um pacote de tangerinas na mercearia britânica Sainsbury's. No meio de um bom lanchinho da tarde, o jovem de 25 anos foi comer a sua quarta laranja, apenas para descobrir uma história de terror da vida real. O que estava diante dele era uma larva gigante e gorda, com uma comitiva de ovos. Larvas como essa são a desova de moscas das frutas. E como seu próprio nome sugere, elas põem ovos principalmente dentro e ao redor de frutas, ou em outros materiais orgânicos úmidos. À medida que suas pequenas larvas emergem dos ovos, elas continuam se alimentando da fruta, até que eventualmente se transformam nas criaturas irritantes que ficam zumbindo, conhecidas como moscas. Ai, como é lindo o ciclo da vida, não é mesmo? Embora as frutas do supermercado sejam submetidas a inspeções rigorosas para atender aos padrões do consumidor, ocasionalmente anomalias como essa acabam escapando, caso uma mosca consiga entrar na fruta sem ser percebida. Mas parece que Hassan não se importou muito com isso, pois nem mesmo esse pesadelo foi o bastante para afastá-lo de sua fruta favorita. Tendo recebido um cartão presente da Sainsbury como compensação, ele tinha muito dinheiro para gastar em seu vício recreativo em laranja, embora eu espero que sem a proteína extra da próxima vez. Abençoado amendoim. A FDA, também conhecida como Food and Drug Administration, ou Administração de Comida e Drogas, é a instituição norte-americana responsável por manter os padrões de segurança alimentar. Portanto, é bem preocupante descobrir que eles realmente aprovam até 11 pelos de roedores em um pote típico de manteiga de amendoim. Mas a diversão não para por aí. Os padrões oficiais afirmam que o frasco médio iria precisar de mais de 30 fragmentos de insetos antes de representar um risco à saúde, o que significa que é provável que você está obtendo proteína de mais do que apenas o amendoim. E são padrões de saúde como esses que envolviam a indústria de amendoim em escândalo. Sim, em 2008, a Peanut Corporation of America foi abalada quando sua manteiga de amendoim, sob as marcas Peter Pan e Great Value, deixou 714 pessoas doentes, com 9 delas morrendo. Tudo começou quando o CEO, Stuart Parnell, rejeitou relatórios internos de que a remessa atual estava contaminada com poeira e excremento de rato. Como resultado dessa ignorância voluntária em relação à manutenção dos seus padrões de segurança, Parnell vendeu conscientemente um lote de manteiga de amendoim que acabou provando conter quantidades letais de salmonela. Tudo porque, segundo ele, não podia se dar ao luxo de perder outro cliente. Mas isso, ironicamente, resultou na perda de 9 clientes para sempre, pois eles morreram por conta de seus amendoins envenenados. No entanto, no final das contas, a justiça reinou suprema. A Peanut Corporation of America foi extinta e Parnell, o predador do amendoim, foi penalizado com 28 anos de prisão em 2015. Mas no que diz respeito aos sanduíches de manteiga de amendoim, parece que nem mesmo os pães estão a salvo desses problemas. Além da farinha e do fermento, há uma fera inesperada à espreita em nossos pães. O seu nome é L-cisteína. Por trás da máscara desse vago nome está uma verdade incômoda: cabelo humano. Sim, nossos pães de supermercado são carregados com esse material, pois é relatado que fornece o glúten e alimenta o fermento, o que produz um pão confiável e reduz o tempo de produção. A boa notícia é que é usado principalmente na produção comercial de pão. Portanto, comprar localmente em padarias significa que você pode evitar esse emaranhado. Enquanto a L-cisteína, que é um aminoácido, é principalmente proveniente de chifres de vaca e penas de pato e galinha. O The Guardian relata que o cabelo humano também é frequentemente usado, principalmente varrido do chão de salões de beleza, direto para nossos pães. Tá bom, vai, mais ou menos. Primeiro, o cabelo é fervido em ácido clorídrico concentrado e carvão ativado, e depois é tratado por eletrólise, resultando no aminoácido utilizável. Então, embora não seja como se você encontrasse cabelos reais em seu pão, ainda parece uma versão menos mortal de Edward Mãos de Tesoura. Atum extraterrestre. Nada que vem dentro de uma lata é muito fresco. Embora o preço barato muitas vezes reflita essa qualidade inferior, eu diria que encontrar uma criatura parecida com um alienígena escondida em sua lata de atum é apenas um passo longe demais. Em 2015, uma mãe britânica chamada Zoe Butler encontrou vida extraterrestre dentro de sua lata de atum, ou assim parecia. Enquanto ela abriu a lata, uma criatura de 2 olhos, sem membros, olhou para ela, boquiaberta. Stuart Hine, do Museu de História Natural de Londres, identificou a criatura como a jovem Cimothoa exigua. Não era um alienígena, e sim um parasita comedor de línguas. Essa criatura entra no peixe pelas brânquias e corta os vasos sanguíneos em sua língua, fazendo com que ela caia. O Cimothoa então se liga ao coto restante e se torna a nova língua do peixe, alimentando-se de seu sangue e muco da boca. Mas felizmente para Zoe, seu piolho de língua já havia morrido. Além disso, eles não têm guelras, então sua língua foi deixada intacta. Embora eu tenha certeza de que sua presença deve ter deixado ela sem palavras. Embora seja possível que esse carinha tenha se agarrado à língua de um atum, como ele entrou dentro da lata em um pedaço, desafiou qualquer explicação. Acredita-se que a criatura pode não ser um piolho da língua, e sim uma megalopa.
uma pequena raça de caranguejo que o atum ataca. A empresa sugere que suas pernas devem ter sido cortadas durante o processo, deixando apenas o corpo com os olhos esbugalhados para trás. Seja qual for o motivo de sua presença, acho que eu não vou comer salada de atum por um tempinho. Le Restaurant du Reddit. O Reddit é um verdadeiro caldeirão do estranho, maravilhoso e tudo mais. Então, se você encontrar algo nojento à espreita em sua comida, não existe lugar melhor para compartilhar. Então, vamos dar uma olhada nos pratos não tão bons do Reddit. O primeiro é da usuária April Val Green. Enquanto ela comia um saco de Cheetos picante, ela se deparou com um chip de formato estranho. Compartilhando no Reddit para tentar descobrir o que era, a seção de comentários sugeriu que não era nenhum chip. Ao invés disso, era um rato que havia sido esmagado, assado, temperado e selado em um pacote de Cheetos. E embora haja pouco para confirmar que esse foi o caso, o fato da textura ter sido descrita como duro e espasmódico me leva a supor que não era um Cheeto. E o que pode ser pior que encontrar um rato em seus Cheetos? Talvez encontrar um cérebro dentro da sua salsa verde. Sim, esse veio do usuário Zapel27, e embora seja improvável que realmente fosse um cérebro, não tem como negar essa semelhança doentia. Alguns usuários nos comentários teorizaram que poderia ser um aglomerado de goma xantana, um tipo de emulsificante usado na fabricação para estabilizar os ingredientes e evitar que eles se separem. Outros suspeitavam que fosse uma mãe do vinagre, que é um disco gelatinoso feito de celulose e ácido acético, que pode transformar líquidos em vinagre. Seja qual for o caso, eu absolutamente iria jogar essa coisa no lixo. Agora, essa próxima descoberta surpreendente vem do usuário Atomic Cypher. Depois de presentear sua família com lagosta em um almoço de Natal, todos ficaram chocados ao descobrir que havia sido reforçado com uma vela de ignição velha. Acho que isso não foi muito natalino, não é mesmo? Esses dispositivos são usados em motores de automóveis para acender o combustível, mas nesse caso, seu objetivo era aumentar sorrateiramente o peso da lagosta, e portanto, o seu preço. Por incrível que pareça, isso aconteceu mais de uma vez, quando o colega Redditor Cold as Ice descobriu que o peso de sua lagosta também havia sido adulterado pelo peso de uma vela de ignição. Então, ou deve ter alguns pescadores sorrateiros por aí, ou essas lagostas precisam de um ajuste do mecânico. Suco de besouro. Quando se trata de doces, todos estamos cientes do seu alto teor de açúcar, mas existem outros ingredientes com os quais devemos nos preocupar? Então, existem. A goma laca é um tipo de resina e é usada em doces como jujubas para obter uma textura de casca externa dura e brilhante. Embora não se deixe enganar por esse nome, pois a verdadeira identidade da goma laca é, na verdade, cocô de insetos. É isso mesmo, direto do cocô do inseto lac feminino, proveniente da Índia e da Tailândia. O esterco é raspado dos galhos das árvores e, através de um processo de tratamento, aquecimento e resfriamento, é transformado em folhas planas de goma laca seca. Acredita-se que essa resina traseira tenha sido descoberta no século XIII e pode ser usada como qualquer coisa, desde verniz de madeira a cosméticos, até doces populares, como Candy Corn, Hershey's Whoopers e Tootsie Rolls, para citar apenas alguns. Parece que o cocô de um inseto pode ser o doce de um homem. E acontece que existem mais do que apenas excreções de insetos em seus doces também. Os corpos esmagados e fervidos de conchonilhas também entram na mistura, escondidos sob o nome artístico de carmim ou vermelho natural 4. Essa receita asteca tem mais de 5 séculos e envolve conchonilhas esmagadas, fervidas e tratadas em soluções químicas para extrair a sua coloração vermelha, que vai ser utilizada como corante alimentar. Na verdade, antes de 2009, a Skittles incluía goma laca e carmim, o que significava que você não estava provando o arco-íris, e sim um inseto morto e seu cocô. Laticínios assustadores. Roubar o leite materno de outra pessoa soa como um ato criminalmente abominável. Mas ao longo de 6.000 anos, transformamos o leite de vaca em uma indústria global que vale cerca de 718 bilhões de dólares. Mesmo com o aumento do veganismo, os números estão aumentando, já que extraímos globalmente mais de 544 toneladas métricas de leite em 2021. Mas além das implicações um pouco estranhas de tomar o leite materno de outro animal, existem outras razões pelas quais podemos querer dispensar esses laticínios. As vacas só produzem leite depois de terem um bebê, e com uma indústria de bilhões de dólares em cima disso, você pode apostar que os agricultores farão qualquer coisa para obter o seu leite diário. Repetidamente, a inseminação artificial de vacas é uma prática comum, e as gestações frequentes da vaca podem causar uma condição conhecida como mastite. Isso não apenas é doloroso para a vaca, mas também faz com que seu leite fique contaminado com sangue e pus, mas não em quantidades que são sempre fáceis de perceber e filtrar. O leite com mastite é amplamente aceito, pois a FDA permite 750 milhões de células de pus por litro nos Estados Unidos, enquanto na Austrália simplesmente não há limite. E se isso não deixar um gostinho amargo na sua boca, eu acho que isso aqui vai deixar. Em 2016, foi relatado que a mercearia australiana, Coles, realmente teve que remover o leite de suas prateleiras, porque continha não apenas um pouco, mas muito cocô de vaca.
o que, considerando a proximidade do rabo da vaca ao úbere, além do fato dos animais estarem ligados a máquinas o dia inteiro, é razoável supor que isso seja uma ocorrência comum. Embora a pasteurização elimine bactérias nocivas, é bem preocupante pensar no que mais podemos estar consumindo junto com o nosso cereal. De repente, o leite de aveia ficou muito mais atraente, não é mesmo? E já que estamos falando de materiais reprodutivos de animais, também precisamos falar sobre galinhas e os ovos não fertilizados que adoramos devorar. Com o propósito original e vital do humilde ovo de galinha em mente, criações como o ovo longo quase parecem satânicas. Essa contaminação de todas as coisas sagradas foi feita na Dinamarca há 46 anos, por uma empresa chamada Dana Egg, com o objetivo de facilitar o corte de ovos cozidos perfeitamente uniformes. Para criar isso, os fabricantes primeiro separam a clara da gema. A clara é cozida em um tubo cilíndrico oco, deixando um buraco no centro, onde a gema será injetada, a fim de forjar a aparência de um ovo perfeitamente proporcionado quando fatiado. E enquanto ainda é 100% ovo, alguma coisa nesse processo me dá arrepios. Algo cheira a peixe. Desde que o homem existe, também existe o seu amor pelo álcool. Acho que até Jesus não negaria um copo de vinho com os amigos, não é mesmo? Dizem que nossa longa história com bebidas data de 7.000 a.C., mas no que diz respeito ao vinho, não importa se você prefira o tinto, o branco ou o rosé, existe algo suspeito acontecendo com todos eles. É muito provável que você ache que seu vinho seja composto apenas por suco de uva fermentado, não é mesmo? Afinal, isso é principalmente verdade. No entanto, existe um ingrediente escorregadio frequentemente usado no vinho, conhecido como Insiglass, que na verdade é um código para uma substância proveniente das bexigas natatórias secas dos peixes. Muito nojento, né? E o pior é que isso nem é necessário. Seu único objetivo é clarificar o vinho de forma eficiente e torná-lo menos turvo, algo que a maioria dos vinhos faz sozinha em poucos dias. Mas com uma indústria de 1 trilhão e 800 bilhões, tempo com certeza é dinheiro. Então eles optam por acelerar o processo de um jeito bem suspeito. Agora, isso não quer dizer que todos os vinhos contenham bexiga de peixe, mas muitos contêm, tornando especialmente difícil para os nossos amigos veganos obter seu próximo drink. No entanto, os especialistas afirmam que os vinhos não filtrados, sem Insiglass, ainda são bons para o consumo. E sinceramente, depois de alguns copos, tudo começa a parecer um pouco nebuloso de qualquer jeito. Nuggets desagradáveis. Em 1963, a humanidade foi abençoada com o humilde nugget de frango, graças ao cientista agrícola Robert C. Baker. Desde então, os americanos passaram a consumir uma média anual de cerca de 2,3 bilhões de nuggets. E isso é apenas no McDonald's. Mas será que é realmente frango que está dentro dessa massa crocante? Ou será que é algo mais fraudulento, como a lenda na internet da gosma rosa nos faz acreditar? Então, o McDonald's descartou esses rumores que mancham o bom nome de seus nuggets. A gosma nessa imagem viral é supostamente sorvete ou uma mistura de restos de carne e hidróxido de amônio, usado como enchimento para alimentos de animais de estimação, dependendo de quais fontes você consulta. Enquanto isso, o McDonald's afirma que seus nuggets são feitos 100% de peito de frango, embora quando esse material é triturado, dificilmente pareça muito melhor. No entanto, nem todos os nuggets são iguais, e fontes online afirmam que os nuggets de outros restaurantes e varejistas podem ter alguns ingredientes especiais, que variam de tendões, tecido conjuntivo, gordura e até ossos esmagados. Ou seja, tem muito mais frango na maioria dos nuggets do que você pode imaginar. Mas no que diz respeito ao McDonald's, talvez não seja a gosma rosa ou os nuggets com ossos que devemos nos preocupar. Em 2020, uma mãe britânica chamada Laura Arbor comprou para sua filha de 6 anos alguns McNuggets de frango. Parecia uma refeição feliz, isso é, até que ela começou a engasgar. Quando Laura induziu o vômito em sua filha, ela ficou chocada ao ver manchas azuis no que saiu. Logo ficou claro que, de forma preocupante, uma máscara azul foi assada junto com o nugget. Olha só o que aconteceu quando Laura dissecou aquele nugget. Isso é um sinal do fim dos tempos, não é mesmo? Depois de voltar para o restaurante, Laura afirma que nem recebeu desculpas, mas estava mais preocupada se eles iriam continuar servindo seu estoque claramente contaminado. E por incrível que pareça, eles fizeram. Mas era 2020. Provavelmente foi uma edição Covid divertida do McLanche Feliz. A origem desse nugget mascarado permanece um mistério, embora é provável que tenha caído de um dos trabalhadores da fábrica durante o processo de moagem da carne ou corte dos nuggets. De qualquer forma, isso com certeza vai incentivar os fanáticos anti-máscaras enlouquecidos, que gostam de afirmar que os governos estão enfiando máscaras goela abaixo das pessoas. Ai, McDonald's, o que você fez? Batata terror. Não importa como você gosta de consumir as suas batatas. Acho que todos podemos concordar que é um dos alimentos mais versáteis que existem por aí. De salgadinhos, fritas, purê,
até a sua habilidade de gerar eletricidade. Existem poucas coisas que uma batata não pode fazer. E é justamente por isso que você tem que ficar um pouco preocupado. A potinomicafobia não é apenas um trava-língua, é um medo de batatas. Eu sei, pode zombar o tanto que quiser, mas acontece que as batatas podem ser bem mortais. Sim, se você encontrar uma batata com manchas verdes, acho que você devia jogar no lixo, porque essas batatas verdes provavelmente contêm um produto químico venenoso, conhecido como solanina. E embora a morte por batata seja mais provável de acontecer se alguém jogar uma delas na sua cabeça, esses pequenos problemas são capazes de outros danos, desde induzir náuseas, vômitos e dores de cabeça, até um belo caso de diarreia. Mas por quê? Bom, tem principalmente a ver com a exposição ao sol. Quando expostas à luz solar, as batatas produzem clorofila, um pigmento que deixa elas verdes. E embora isso seja totalmente inofensivo, também pode sinalizar a presença de solanina. A exposição excessiva à luz solar só vai aumentar isso, e portanto, recomenda-se guardar batatas em um lugar adequado, fresco e escuro. Fontes sugerem que danos físicos, bem como temperaturas notavelmente altas ou baixas, podem estimular a produção de solanina. O nível de solanina é normalmente mais alto na casca, mas enquanto descascá-las pode reduzir a quantidade de solanina. Estudos sugerem que grande parte da toxicidade permanece no restante, o que significa que uma batata descascada ainda pode causar doenças, mesmo quando cozida. Toda essa toxicidade é proposital, pois protege a batata de insetos e bactérias. Eu não sou agricultor, mas talvez pudéssemos colocar um pouco de protetor solar nelas, ou alguma coisa assim. Comida de dedo. Estatísticas mostram que os Estados Unidos produzem cerca de 3 bilhões de quilos de sobremesa congelada por ano. E enquanto uma nação parece querer manter os nossos dedos longe dessas guloseimas deliciosas, certas pessoas não conseguem manter os seus dedos fora delas. Imagina só isso. O ano é 2005, e o morador de North Carolina, Clarence Towers, passa em um drive-thru no Coles Frozen Custard. Assim que ele volta para casa e come o seu creme gelado, ele percebe um caroço dentro. No entanto, inicialmente supondo que seja um doce, ele continua o banquete. Confuso e incapaz de identificar o sabor ou a textura do doce, ele cospe e investiga. Não demorou muito para que um grito escapasse de seu corpo, quando ele descobriu o que parecia ser um dedo humano recém-cortado em sua sobremesa. Mas parece que não foi apenas ele que teve um dia difícil. A quem será que pertencia esse dedo? Então, era do funcionário de Cole, de 23 anos, chamado Brandon Fizer. Enquanto ele tentava pegar um balde de creme que caiu, sua mão ficou presa em uma máquina que bate a mistura do creme, onde o seu dedo indicador foi rapidamente aparado na primeira junta. Clarence apareceu na janela do drive-thru, onde um funcionário desavisado serviu uma colher de carne humana fresca. Relatos afirmam que Clarence tomou uma ação legal contra o empreendimento e manteve o dedo de Brandon em seu freezer como evidência legal. O resultado permanece desconhecido, embora eu sinceramente espero que ele tenha devolvido esse dedo ao seu dono. Essa história dá um significado totalmente novo à frase, não morda a mão que te alimenta. Acho que isso é tudo que temos pra hoje, pessoal. Mas e aí? Se algum desses fatos deixou você muito enjoado, conta pra gente nos comentários abaixo. E compartilha sua experiência se você tiver alguma. E como sempre, muito obrigado por assistir. Até a próxima!